Hoje eu vou falar também sobre algo que Deus ministrou em meu coração, sobre o propósito da família. Olha que até então nós estamos falando aqui de comportamentos. Eu falei de comportamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Tudo isso é no âmbito de comportamento, de relacionamento, de conhecimento. E hoje eu quero falar algo de Deus para com a família. Agora não é só a família nela em si. Agora é Deus e a família. O que Deus vê na família? Você já parou para pensar isso? Qual o propósito de Deus com a sua casa? Quantos têm essa revelação clara? Pode dizer assim, igual a Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué sabia o propósito de Deus na família dele. Enquanto os outros estavam indo adorar os deuses do outro lado do Eufrates, como diz a palavra, Josué se levanta e diz: ó, vocês podem adorar os deuses de lá, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei o propósito de Deus com a minha família. Nós precisamos saber qual é o propósito de Deus com a sua casa, com a minha casa, porque a visão de Deus é a que mais importa. Sim ou não? Primeiro eu tenho que saber como é que Deus está achando da minha casa. Será que Deus está satisfeito com a minha casa do jeito que está? Quantos já fizeram essa pergunta? Será que Deus está satisfeito com a minha família, como ela se comporta hoje? Será que Deus está satisfeito com o meu casamento? Porque nós temos uma régua de medição, queridos. A nossa régua de medida, né, ainda é o Senhor, ainda é Jesus. Tem um filme que eu assisti há um tempo atrás, é um pouco antigo, né? Em teus passos, o que faria Jesus? Essa pergunta mudou uma cidade, porque tudo que eles iam fazer, perguntava: Jesus faria o mesmo? Jesus reagiria da mesma forma? Por que nós não levamos esse princípio para nossas casas? Jesus se agrada na forma que eu me comporto com a minha esposa? Jesus se agrada, Ele faria o mesmo? Ele agiria da mesma forma? Então aquele filme, obrigado querida, aquele filme me trouxe esse entendimento de levar também para dentro do meu casamento, dentro da minha família, a visão de Deus. Porque no final de tudo, o que importa é como Deus enxerga a minha casa. Não é como a minha família, os meus parentes me enxergam. Não é como o meu vizinho me enxerga. Mas primeiro, como Deus me enxerga. Ele está satisfeito? Deus tem sido honrado? Você já reparou que Jesus tinha essa preocupação? Jesus, ele fazia tudo e dizia o quê? Tudo que eu faço é para glorificar o meu Pai, aquele que me enviou. Eu faço para glorificar o nome dele. A sua família tem que ser para glorificar o nome de quem? De Deus. Seu casamento tem que ser para glorificar o nome de quem? De Deus. Seus filhos para glorificar o nome de Deus. É essa a nossa preocupação, amém? Efésios capítulo 3, versículo 14 diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Curva a sua cabeça. Paizinho querido, diante ainda da tua presença nessa noite, meu Senhor, nós te pedimos, ó Deus,
usa de misericórdia e de bondade, mais uma vez, com a tua igreja, Pai. Pedimos, Senhor, nesse desfecho, ó Deus, das ministrações que temos recebido do Senhor esses dias, para que o Senhor, mais uma vez, ó Deus, exale, Senhor, a tua presença em nosso meio, possa convencer os nossos corações, trazer palavras de transformação, palavras diretamente dos céus para nós, Senhor. Que nessa noite, ó Deus, cada família representada receba a porção vinda dos céus, a porção de Deus sobre a sua casa. Assim como nós lemos aqui, Senhor, que essa palavra se cumpra em nós, para que possamos glorificar o teu santo nome acima de tudo, meu Senhor. Porque importa, ó Deus, que o teu nome seja engrandecido em nossa casa, que o teu nome seja engrandecido em nossa família, que o teu nome seja engrandecido a partir dos nossos relacionamentos, ó Deus, em nossos lares, ó Pai, em nome de Jesus. Age, Deus, no meio dessa igreja, age na vida dos pastores, das famílias, da família pastoral, Senhor, de todos aqueles que estão liderando aqui, Senhor, essa obra, Pai, neste bairro, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito com eles, assim como a tua palavra nos esclarecerá nesta noite, que há um propósito do Senhor com todas as famílias da terra. Obrigado, meu Pai, no nome de Jesus. Queridos, quando eu li esse texto há alguns anos, eu ministrei uma palavra em cima desse texto na inauguração de uma igreja que nós tivemos em um bairro próximo até a minha casa, ali em Simões Filho. Naquela época eu falava que família, o nome de Deus. E essa palavra, nesse contexto que o Senhor tem nos dado de princípios, ela começou a desenrolar de uma forma a entendermos que, como foi escrito, exatamente como está aqui em Efésios, o Senhor, Ele quer restaurar o propósito da família aqui nessa noite. E para entendermos sobre família, nós temos que primeiro entender que uma família, ela é conhecida, ela tem uma identidade. Quando um homem se engraça com a mulher, como nós ouvimos aqui, a corte, e passa um tempo e eles resolvem se casar, coisas acontecem durante esse momento que cumpre-se esse texto em Efésios capítulo 3. É natural que o homem, por exemplo, ele coloque o seu último sobrenome e compartilhe com a mulher. Hoje eu sei que após o Código Civil de 2002, pode até ser feito ao contrário, ou os dois até misturarem os seus sobrenomes. Mas aquela família, hoje não mais, mas no passado era muito comum. Aí você tinha a família Ferreira, família Costa, família Andrade, família Silva, família Santos, não é verdade? Antes se usava muito isso. Você chega no interior hoje ainda, em Pernambuco, quando nós vamos, é os Ferreiras, que dominam uma área, né, daquela região. Aí depois você tem ali os Gaias, lá tem uma família também, Gaia. E aí tem outros sobrenomes, que traz uma identidade à família. Então perceba que isso começa já no casamento. Há esse princípio natural, que até então é um princípio civil, da sociedade, de troca de sobrenomes, para que a família ela tenha aquele nome natural. E aí você vê isso hoje, como eu disse, enfraqueceu. O que a palavra de Deus está trazendo aqui é que simplesmente o nome família, ele já vem de Deus. Ele diz aqui, ó, ao qual todos levam o nome, ao qual todas as famílias da terra levam o seu nome. Você está ouvindo aqui um privilégio da sua casa. A sua família também foi contemplada com essa profecia. A sua família leva o nome de Deus. Todas as famílias da terra, diz aqui no texto, como nós lemos no início, quando Paulo diz, olha, por isso eu me ponho de joelhos diante do Pai, do que recebe todo o nome, toda família recebe esse nome, seja nos céus ou na terra.
sua família, ela recebe o nome de Deus. Família é nome de Deus. Quando nós estudamos um pouco dentro da teologia, nós percebemos que a Trindade divina, ela é comparada a uma família. Nós temos Deus, Pai, nós temos Jesus, Filho. A Bíblia diz que esse Filho depois, mais tarde, se relaciona com seus irmãos, que somos nós. Não é à toa que nós falamos, Pai do Senhor, meu irmão, porque nós somos agora co-herdeiros com Cristo de uma herança. Então você foi adotado, a Bíblia diz que recebemos na adoção. Então perceba que isso é bem nítido na palavra de Deus. Alguns podem dizer, pastor, e a figura da mãe? Você quer ver uma figura materna maior do que o próprio Deus com Israel? Ele chega a comparar até dentro de uma galinha com seus pintainhos. Ele diz, Israel, quanto e quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como faz uma galinha com seus pintinhos. A Bíblia diz que se uma mãe esquecesse o seu filho de amamentar, eu todavia, o Senhor, não esquecerei de vós. Você quer um Deus com um espírito materno maior do que o que nós temos? Deus é família, queridos. Deus é família, e Ele abençoou todas as famílias da terra com o seu nome. O nome família, ele vem de Deus. Ele vem de Deus. Por isso que eu luto, por isso que eu regozijo-me toda vez que eu estou falando de família, querido, porque eu sei que é algo que Deus leva o nome. É algo que Deus leva o nome. E eu entendo que se tem algo que Deus colocou o nome dele, é porque é importante. É porque também será objeto de luta, disputa no mundo espiritual, de que o diabo vai tentar destruir, porque o diabo tenta destruir tudo que é de Deus. E com a família não é diferente. Por isso que a família é um campo minado, é uma guerra, porque o diabo ele quer botar o dedinho dele. O diabo ele quer destruir, porque o diabo sabe que a família é tão importante que Deus a batizou com o seu nome. Ele fez com que as famílias levassem o seu nome, o nome de Deus. E eu louvo a Deus, querido. Eu me alegro quando famílias são constituídas com base em princípios divinos. E eu me entristeço quando eu vejo dentro da igreja o divórcio chegando. Quando eu vejo dentro da igreja a família sendo destruída. Eu não culpo os irmãos. Eu sei que muitas vezes é a falta de sabedoria. É aquilo que a palavra de Deus diz lá. Por não entender as escrituras, por não receber o entendimento das escrituras, por falta de conhecimento, o povo perece, o povo de Deus morre. Nós sabemos disso. Está nos livros, está no livro profético. Nós sabemos disso. E aí, quando nós falamos de família, hoje a sociedade está tão perturbada com isso, tão confusa com isso, que a gente começa a ver princípios de legalidade daquilo que está fora da palavra de Deus, muitas vezes em confusão com um homem de Deus, com uma mulher de Deus em sua mente, achando que é normal até se divorciar hoje, irmãos. Eu quero morrer sendo antiquado. Eu quero morrer sendo velho. Se ser novo, se ser renovado, se ser bacana, se ser jovem, é trazer legalidade sobre a minha família que Deus não deu. É trazer princípios na minha família que não vem do Senhor. Eu quero morrer antiquado. Eu quero morrer dessa forma, porque nós não podemos negociar isso. Eu sou advogado também. Na faculdade de Direito, nós aprendemos uma diferença entre leis e princípios muito clara. Claro que uma forma, de um grosso modo, eu quero passar para a igreja nessa noite. A maior diferença entre a lei e o princípio é porque a lei, ela não interpreta o ambiente. Ela é daquela forma. Ela é rígida. A lei vai ser daquele jeito, não pode fazer isso. A lei não vai te trazer um ambiente da ação daquilo.
E já o princípio não te diz exatamente o que você tem que fazer, mas ele traz ali uma visão, ele traz um direcionamento, que você não pode apenas aplicá-lo naquele contexto, mas são vários os contextos que você vai aplicar. Além de não pode matar. Jesus até fez isso, né, com os fariseus. E eles achavam apenas que matar era pegar um revólver e atirar, pegar uma faca e matar alguém. Jesus diz: ei, se você atacar o seu irmão com palavras duras, é como enfiar uma espada. Se você matar o seu irmão no seu coração, ou seja, destruir um relacionamento, é como se matasse ele com um revólver. Então Jesus vem trazer princípios. Então Jesus não fechou a nossa mente com um ângulo apenas, numa direção frontal. Jesus quer que você enxergue o seu reino de uma forma holística, de uma forma geral, de uma forma completa. E aí, meu irmão, essa é a grande diferença. Uma certa feita, eu comparei lá na nossa igreja uma situação que Deus havia me revelado numa palavra que eu estava ministrando. Eu dizia assim, ó: irmãos, as coisas do reino é muito séria, não há dúvidas. Aí eu tinha visto uma reportagem recentemente, naquela época, eu falando sobre Camaçari. E tem alguns irmãos que são de Camaçari, estavam naquela época congregando conosco de Camaçari. Eu dizia assim, ó: eu vi uma reportagem recente na Globo, no Fantástico, alguma coisa desse tipo de reportagem, que dizia que Camaçari é a cidade mais cheia de placas da Bahia. É onde tinha placa para tudo. Dobre à direita, dobre à esquerda, siga, faça isso. Era mais bem sinalizada naquela época, eu não sei hoje como é que está. Fizeram um estudo e descobriu que Camaçari era essa cidade na Bahia. Aí eu morando em Simoncílio, disse: Simoncílio já é o oposto, não tem placas. Aí eu disse: sabe qual é a comparação aqui? É que não espere essas placas no céu. Deus não trabalha com essas placas, querido. Deus trabalha com o direcionamento do Espírito Santo em sua vida. Deus não quer te dizer que é para você te proibir como as placas te proíbem. Eu digo sempre, eu falava naquela ocasião, eu dizia: isso é mais difícil, saber para onde vai quando não tem placas. Porque você dirigir numa cidade com placa, você vai indo e ela vai dizendo para onde você vai. Mas as decisões, muitas das vezes, em relação ao reino, querido, não tem uma placa dizendo, é aquilo que você tem vivido com Cristo. Nesse contexto da palavra, voltando aqui, para você entender. Então você encontra na palavra de Deus, Deus sendo o nosso Pai, Deus sendo o marido do seu povo. Você encontra na palavra de Deus, Deus como uma mãe que alimenta. Você encontra Jesus Cristo como noivo de uma noiva chamada Igreja do Senhor. Então você encontra relacionamento que mostra que Deus realmente batizou e deu um norte, deu um direcionamento, deu um padrão. Aquilo que nós falamos aqui no primeiro dia, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 28, diz como é que Deus formou a família. Goste quem gostar, não goste também quem não queira gostar. Mas a Bíblia, ela está ali. Ela diz como. E é por isso que muitas vezes está tudo bagunçado. Porque todo mundo acha normal. Todo mundo acha normal. A Bíblia diz: o Senhor constituiu macho e fêmea os criou. Deus, Ele trouxe uma ideia de multiplicação. Às vezes as pessoas dizem para o crente, e o crente se anula dentro do seu trabalho, dentro da faculdade, dentro da escola. De você é contra, você é alguém que está julgando, pré-julgando. Irmão, não tem juízo nisso. A Bíblia já disse o que era. Não é mais a minha opinião que está valendo. E geralmente eu digo, se isso era tão normal para acontecer, um homem casar com um homem, uma mulher casar com uma mulher, por que não constitui filhos? Por que não nasce filhos dessa união?
Se fosse para ser de Deus, por que Deus não os tornou assexuados, como tem alguns animais no reino animal, que são assim, sem sexo? Que eles são capazes de gerar sem um outro companheiro, sem uma outra espécie, um outro de outra, oposto ao seu gênero. Por que Deus não fez isso? Porque Deus criou macho e fêmea. Eu aprendi que tudo que vai contra a palavra de Deus, irmãos, se torna em maldição, quebra princípios. Meu sogro tem uma frase que ele ministra nos nossos encontros, que ele fala sempre o seguinte: quem quebra um princípio é quebrado pelo princípio. Você quebra um princípio aqui hoje, amanhã o princípio te quebra todinho. Você quebra um princípio na sua família, amanhã a sua família está em cacos. Quantos estão entendendo isso? Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Está escrito. Há uma ordem. O homem é o cabeça. Toda vez que a mulher se torna a cabeça do lar, acontece aquele testemunho que a pastora falou. Uma colega, uma amiga nossa de 44 anos tem um infarto fulminante, porque ela quis levar uma carga que não era dela. Já está mais do que comprovada, querido, um monte de mulheres dentro da igreja sofrendo enfermidades. Sabe por quê? Não transmite para o homem o seu papel. Eu não creio, e isso é provado até na ciência, queridos. É um engano. O mundo quer nos enganar. Deus não fez iguais nesse sentido. O homem e a mulher são iguais em sua essência, no relacionamento com Deus. Posso até dizer que sim, mas dizer que a mulher é igual ao homem não é nem o homem querendo, nem a mulher querendo. A mulher não é igual ao homem, tem papéis definidos na Bíblia. E quando você vai entrevistar alguém, vai falar com alguém que está enferma, uma mulher que toma conta do seu lar, tendo o marido se ausentando porque a mulher não dá espaço, ela está o tempo todo enferma. Recentemente a minha cunhada ministrou no nosso encontro sobre famílias, e ela disse que ela teve um momento de crise, de pânico, a síndrome do pânico, e chegou aí para psicólogo. E Deus falou com ela o seguinte: você está tirando muitas vezes aquilo que é para o seu marido fazer. Sabe como ela foi curada? Não foi tomando remédios, foi ela deixando o marido guiar a sua família. Tem muitas mulheres enfermas na igreja, querido, porque não deixa o marido guiar a sua família, não deixa o marido ser o sacerdote do seu lar. Pastor Josué Gonçalves, não, pastor, o brincalhão Cláudio Duarte diz: o maior problema é o marido banana e a mulher abacaxi. É o maior problema. O marido se exime das suas responsabilidades e a mulher quer fazer tudo como se fosse o marido. Problema, irmãos. Quando um quer ser o outro e o outro quer ser aquele outro, dá confusão. Já imaginou um mundo ideal? Cada um no seu papel. Já imaginou uma família abençoada? Cada um cumprindo o papel que Deus designou no lar. Cabe a nós buscarmos esses papéis. A Bíblia diz sobre todos eles. Amém? Então, você sabia que o maior segredo da vida cristã está no fato de conseguirmos conhecer a Deus a partir da nossa família, a partir do ambiente familiar? Deus, ele traz esse princípio aqui. Por que é interessante você entender a sua família? Por que é interessante você começar a valorizar a sua família? Porque nós conhecemos até Deus melhor através do ambiente familiar. Olha o que diz o texto no versículo que nós lemos. O versículo 14, irmãos, quando Paulo está orando, a partir do versículo 16, ele mostra aqui, por exemplo: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo, no seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós entendemos, o porquê o ambiente familiar é tão importante no conhecimento de Deus,
É para que haja aqui um desenvolvimento em cada membro da família. Deus, você já reparou que na família nós aprendemos melhor sobre Deus? Como eu disse, Deus é família. Qual ambiente ótimo para se praticar o perdão? Família. Sabe por quê? É lá que nós nos machucamos mais. Eu quero saber o seguinte: alguém que você não conhece, que não tem muito relacionamento com ele, pode te machucar tanto como aquele que convive com você? Claro que não. Então o ambiente família proporciona na vida do homem, da mulher, dos filhos, um crescimento pessoal. Deus, ele mostra isso aqui na palavra. Sabe um outro conceito que Paulo coloca aqui? No versículo 17, ele diz: para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, ou seja, o ambiente família também traz raízes profundas em nossos relacionamentos com Deus. A mãe com o filho produz a mesma visão de que quando Jesus, ele alcança as nossas vidas, ainda nós sendo pecadores, por exemplo, como Paulo traz. Nós conhecemos mais o amor de Deus, é provando esse amor dentro da nossa casa. Nós conhecemos mais a paciência de Deus, que está escrita lá em 1 Coríntios 13, que o amor é benigno, que o amor é paciente, como foi o texto lido pela pastora. É quando nós provamos isso em nossa casa. Quando nós vamos para o encontro com Deus, nós temos visto que quando as pessoas não têm relacionamento com seus pais, dificilmente ela vê Deus como um pai. Olha a importância da família, querido. Se uma família for bem estruturada, ela conhece Deus como pai com mais propriedade. Se uma família ela for estruturada na palavra de Deus, ela conhece o amor de Deus como uma mãe pelos seus filhos, e sabe que Deus é capaz de fazer tudo, como uma mãe natural é capaz de fazer tudo pelos seus filhos. Ou Jesus não fez isso? Ele se entregou por nós. Você já viu reportagem que mães, elas morrem abraçadas com seus filhos tentando protegê-los? Jesus fez isso conosco, querido. É um ambiente familiar. Quando nós temos um ambiente familiar estruturado, um ambiente familiar de Deus, um ambiente familiar aonde os princípios de Deus imperam, aonde os princípios de Deus agem todos os dias em nossas vidas, em nossas famílias, nós compreendemos melhor Deus. Por isso que Paulo disse: eu me ponho de joelhos, para que vocês estejam arraigados no Senhor, arraigados no Espírito Santo. A partir de quê? A partir da família. Você quer ver um outro contexto de propósito da família? É quando o versículo 18 ele diz aqui: vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, o conhecer, o amor de Deus, de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Uma outra visão de propósito, irmãos, através da família, é que quando nós vivemos uma família, assim como a palavra de Deus nos ensina, compreendemos mais facilmente o sacrifício que Jesus fez por nós. Porque a mãe se sacrifica pelos seus filhos, o marido se sacrifica pela sua esposa, a esposa se sacrifica. Sacrifício passa a ser algo nítido, algo comum dentro do lar. Não tem mais o egoísmo. Você já viu que muitas vezes as brigas, elas vêm por causa do egoísmo? Um quer se sobressair mais do que o outro, um quer se favorecer mais do que o outro. A gente briga por cada coisa besta. Ah, porque agora é meu horário de assistir o canal. É o ego. Ah, porque agora é meu horário disso. Você já fez isso. Para abrir mão é muito difícil. Você já reparou isso?
E aqui Paulo está dizendo que quando nós vivemos uma família de Deus, vivemos os princípios de Deus em nossa casa, compreendemos até melhor o sacrifício de Jesus. Ele fala sobre as dimensões da cruz: a altura, a profundidade, a largura. Conhecemos melhor a Deus. E por último, para finalizarmos, Paulo chega a dizer aqui no versículo 19 que eu li, que um dos fatos também para o propósito da família, através de Deus e vice-versa. Ele diz que quando nós temos uma família de Deus, uma família com os princípios de Deus, ele fala que nós conhecemos o verdadeiro amor e somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Não é isso que Jesus diz sobre ele? Ele diz: ó, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou ao Pai, é verdade. Eu vou cumprir o meu chamado, e eu vim para isso eu vim. Mas eu não vos deixarei órfãos. Eu deixarei aqui o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai estar convosco todos os dias, que vão estar todos os dias com vocês em momentos difíceis, em momentos alegres, em momentos de dificuldade, mas Ele vai estar ali. Você vai tê-lo. Então nós vimos aqui que também isso é um ambiente familiar. Um ambiente familiar, irmãos, é um ambiente de segurança. Você tem segurança. Você sabe a pior coisa que existe dentro da família? É a ameaça de um abandonar o outro. Quando eu comecei a namorar com a pastora Kelly, às vezes eu digo assim: o Senhor, Ele eu era muito velho, muito novo. Porque imagine uma pessoa de 16, 17 anos. Eu comecei a namorar com ela aos 17 anos. Eu chegar para ela e dizer assim: ó, comigo o negócio é sério. Ó, 17 anos. Parecia um velhinho falando: comigo o negócio é sério. Não vem com esse negócio de acabar comigo não, que acabou uma vez, para mim não volta, porque para mim isso é descaração. Esse negócio de ficar num relacionamento, termina e volta, termina e volta, termina e volta, irmão, não tem segurança. Nada que não tenha segurança não prospera. O que é gostoso, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho? Você ter segurança que não vai ficar desempregado amanhã, que sua empresa está crescendo, não vai demitir ninguém por enquanto. Não é bom isso? Um ambiente de segurança não é bom para prosperar? É bom para prosperar o seu trabalho, é bom para prosperar a sua família, é bom para prosperar financeiramente, porque se o seu dinheiro está aplicado em um lugar seguro, prospera. Mas se você aplica a sua renda, o seu dinheiro em um banco quebrado, irmãos, em uma furada, não dá. Então, se tudo na vida é assim, por que sua família é diferente? Se precisamos de um ambiente seguro para aplicar o nosso dinheiro, se precisamos de um ambiente seguro para estarmos trabalhando, se precisamos de um ambiente seguro para as coisas seculares, por que na nossa casa será diferente? Ele diz aqui, ó, um ambiente familiar traz segurança, a presença de Deus. Então, um propósito da família é ter segurança em Cristo, é ter segurança no Senhor, é o Espírito Santo agir com uma rotina, irmãos, com uma facilidade, como algo natural. Eu tirei nas minhas orações algo que eu vi que estava errado quando eu orava. Claro que as pessoas oram, eu não estou dizendo que isso é errado, eu me sentia constrangido quando eu orava. Quando eu orar na igreja, quando eu orar para as pessoas, eu disse assim: Senhor, visita nessa noite. Depois eu parei, que negócio de ter Deus para visitar? Eu quero ter um relacionamento com Deus de visitas. Eu quero um Deus que seja parte. Aí eu comecei a orar dizendo assim, ó: Senhor, mora, faz morada, vem de vez, traz a bagagem, traz tudo, Senhor, faz a mudança. Aí eu
parei com esse negócio, foi algo meu. Não estou dizendo que está errado, irmãos. Amém? Não estou dizendo que está errado. Mas chegou um momento que eu orava e eu via que toda a minha oração era: visita nessa noite, visita o irmão, visita fulano. Eu disse: peraí, Senhor, não quero visitas. Um relacionamento com Deus é um relacionamento seguro. É seguro. Irmão, você casa com o Senhor para sempre. Tem que ser assim. Tem que ser a moda antiga. Tem gente que quando vai aceitar Jesus diz: não sei, porque eu não sei se amanhã eu vou abandonar. Não vai dar certo esse negócio. Ou você casa com Deus a moda antiga para sempre, sem divórcio, ou não dá. Porque Deus é segurança. O ambiente familiar tem que ser segurança. Eu nunca vi um casamento dar certo, irmãos, quando o marido briga com a mulher e diz: eu vou me embora. Aí na noite seguinte ele briga de novo e diz: eu vou embora. De tanto ameaçar, vai chegar o dia que vai. Então não é bom. Não é? Já viu como nós erramos dentro da nossa casa? O negócio começa a apertar, diz: eu vou me embora. Para onde, irmãos? Seu casamento é coisa séria. Sua família é coisa séria. Sua família é para sempre. Leva o nome de Deus. Leva o selo do Senhor. A sua família foi constituída por Deus. A sua família é bênção. Não é para largar, não é para abandonar no primeiro obstáculo. Eu profetizo segurança sobre a sua casa. Eu profetizo segurança sobre o seu relacionamento. Se você proferir palavras assim, não faça mais. Peça perdão ao Senhor. Senhor, eu não vou me embora, porque eu sou a moda antiga. Para mim é para sempre. Eu quero ficar para sempre. Às vezes eu abuso da minha esposa, eu brinco com ela, eu digo: a gente vai ficar namorando, beijando na boca de chapa. Velhinhos. Eu contei aqui um relato. Eu vejo para o meu avô, irmão, como pode ser diferente? Meu avô não era crente, minha avó era. Ficaram 70 e poucos anos juntos, até que a morte. Você acha que meu avô era flor que se cheirasse? Meu avô teve 13 filhos com ela e mais umas meia dúzia com outras. Mas ela estava ali, orando por ele, orando pelos seus filhos, orando pela sua casa. Para ela era para sempre, irmãos. Segurança. A Bíblia diz que o Senhor, não que seu marido, vou até explicar logo, não que seu marido seja um fardo, não que sua esposa seja um fardo, mas a Bíblia diz que o Senhor não te põe fardo que você não possa levar. Se Deus te deu o seu marido do jeito que ele é, irmãos, é porque não tinha outra mulher para botar ele na linha do Senhor. Se Deus deu a mulher da forma que ela é, meu queridão, é porque o Senhor viu força em você e coragem. Amém? Deus viu força e coragem em você. Aí Deus uniu. A Bíblia diz, ferro afiando com ferro. Tenha paciência. Mas haja em um ambiente de família segura. Não fica declarando palavras inconstantes. Não fica declarando palavras de maldição, de que vai acabar, de que não dá certo. Já reparou que toda vez que o marido briga com a esposa briga com o marido, por isso que não deu certo o nosso casamento. Como assim? Vocês já estão não sei quantos anos juntos. Como que não deu certo? Só em estar junto até naquele momento já deu certo. Você já viu quantos caíram? 1000 à direita, 10.000 à sua esquerda? Quantos já abandonaram o projeto família? E você está firme? Tem dificuldades, mas é um lar que você entendeu que é para sempre. Eu quero encerrar nessa noite. Não quer dizer que eu e a pastora Kelly, eu volto a dizer, queridos, longe de mim estar aqui falando para o irmão, para a igreja, de que eu não tenho conflitos em meu lar. Longe. Mas sabe o que é que tem me sustentado? É que todas as vezes que eu falho em um desses princípios, Deus, Ele me traz uma correção. Deus, Ele me traz um constrangimento
que eu tenho que pôr em prática. Às vezes eu estou em casa, eu fico irritado. Isso é normal, irmão, isso é normal. Minha esposa tem uma frase que ela chega assim, né? Toda vez que eu estou lá, meio que exaltado em casa, ela diz: Edmar, ou seja, você não é seu pai. Aí na mesma hora eu falo: meu Deus, é o gene, é a linhagem. Eu digo: peraí, mas eu sou nova criatura, não pode ser igual. Se Cristo, você nasceu em Cristo, agora o seu pai é quem? Deus. Uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fizeram novas. Então, ela diz: ó, Edmar, você não é seu pai, não, meu. Opa, pera aí, não se exalte. E aí, nós estamos convivendo, querido. Mas eu volto a dizer, para dar certo, tem que ter um lar que seja seguro. Amém? Isso é sempre assim, querido. A palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz: porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente o da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Você viu que Deus, Ele colocou aqui uma missão para você, que é cuidar da sua casa? Você já reparou que muitas vezes nós queremos orar mais, nós queremos ler mais a Bíblia para sermos mais santos? Não estou dizendo que isso é errado. Nós queremos nos aproximar de Deus com um TSD mais profundo. Mas deixa eu dizer um negócio: se você faz tudo isso e não cuida da sua família, a Bíblia diz que você nega a fé e é pior do que o ímpio. Dá para você? Alguns podem dizer: Deus foi muito duro. Será que Deus foi duro? Não foi não, querido. Porque um projeto tão especial chamado família, ao qual Deus colocou o nome dele, ele precisa cuidar. E para isso, ele precisa fazer com que você veja que você é uma peça fundamental nesse processo. Aí você ouve uma palavra dessa de Paulo a Timóteo dizendo: se não cuidar do seu parente, especialmente o da sua casa, nega a fé e é pior do que o descrente. Ah, Jesus, está pensando que é mole, querido? Deus colocou nas suas mãos o melhor que Ele tinha. Família é o melhor de Deus para você. Primeiro é você e Deus. Claro, você tem um relacionamento com Deus, como o pastor Anderson bem colocou aqui. Mas depois de Deus, querido, na terra não tem mais nada precioso do que a sua família. Não tem nada mais precioso do que ela. Amém? Como eu disse aqui, eu quero orar por você ainda. Já passou, meu Deus, eu vou ser 1 minuto, 2 minutos aqui, queridos. Porque eu falei que eu ia falar dos gêmeos. Irmãos, eu sei que muitas pessoas têm sonhos na vida. E assim, muitos dos sonhos, eles são sonhos de Deus. Quando eu tinha por volta de 16, 15 anos, 16 anos, eu tinha um sonho comigo, já desde a adolescência, que eu dizia assim, ó: eu quero ter filhos gêmeos. Mas eu, como menino, acreditava tanto naquilo, e eu fui amadurecendo, eu fui caminhando na igreja, eu fui crescendo no Senhor, eu fui crescendo no relacionamento, conheci a pastora Kelly, depois nós namoramos, nos noivamos, e aquele sonho ficou esquecido. Durante a nossa convivência, depois casados, Deus me revelou que eu ia ter uma filha. E em sonhos, exatamente do jeito que ela é hoje, cabelo encaracolado, né? Uma menina meiga, uma menina de Deus, uma filha que ia me dar muito orgulho. E eu comecei a sonhar com aquilo, e os gêmeos ficaram lá de lado. Eu tive minha filha, a primogênita, Letícia, a minha alegria, a alegria do casal, né? Primeira filha. E depois que nós estávamos já com 6 anos, ela com 6 anos de idade,
Quantos já provaram a santa perseguição de Deus? Eu vou dizer como é isso. Aonde você abre um texto, está lá escrito. Aonde alguém vai pregar sobre aquilo. Aí chega uma fase da minha vida que onde eu abria falava de gêmeos. E aí Jacó, né? Esaú, os filhos de Judá, né? Os netos lá de Judá, todo mundo gêmeos. E eu falava, meu Deus, eu estava numa campanha da igreja de jejum e oração e matutino. Quando eu abria lá, alguma irmã abria, falava de gêmeos. Na mesma semana eu ouvia a mesma palavra umas 2 vezes. Esse negócio, Deus está com alguma coisa comigo. Aí Deus me fez sonhar novamente com ter filhos gêmeos. Eu disse, Senhor, nada é por acaso. Como é bom, queridos, nós começarmos a fazer certas loucuras em Deus. Começarmos a ouvir Deus nas coisas, a enxergar Deus nas coisas. É muito importante. A Bíblia diz que quem é do Espírito vai andar no fluir do vento do Espírito, sopra onde quer. O Espírito vai soprar. A palavra de Deus dizia isso, que Filipe era levado pelo Espírito Santo de Deus de um lugar a outro. Quando ele encontra ali em Atos aquele eunuco, foi porque o Espírito soprou ele ali. Depois batiza, sopra para outro lugar. Então o homem de Deus, a mulher de Deus é soprado o tempo todo pelo Espírito, é direcionado pelo Espírito Santo. E aí eu disse, Senhor, eu estou entendendo essa perseguição. O Senhor quer me dar filhos gêmeos. E aí eu comecei, querido, a declarar, dizendo, eu aceito, tomo posse. Uma coisa assim natural, querido. Eu aceito, tomo posse. Foi uma das experiências mais magníficas na minha vida com Deus. Eu já tive algumas experiências gloriosas, mas eu ponho essa porque, gente, eu comecei a enxergar antes da existência. O negócio foi tão poderoso de Deus comigo, que você imagina que antes da minha esposa engravidar, eu saía contando a todo mundo que meus filhos seriam gêmeos, seriam homens. Eu lembro que eu tive um aniversário da minha filha de 6 anos, é a diferença deles. No aniversário de 6 anos, Kelly já grávida, pastora Kelly já grávida nas primeiras semanas, eu cheguei para meus tios, reuni lá na família e disse assim, ó, Kelly está grávida de gêmeos. Serão homens. Deus já me disse. Olha que ousadia. Deus já me disse. E aí eu ia para a igreja, falava na igreja, pregava, ó, já vai nascer meus meninos, gêmeos, homens, para a igreja. Fez os primeiros ultrassons. Lá para o 5º mês, 6º mês, na ultrassom, fazendo ultrassom lá, com o médico olhando. O médico olhou um e disse, é um menino. Aí eu aqui comigo, né? Meu filho, eu sei que são 2. Aí o médico já estava acabando. Ele pegou e disse, peraí. Vou ver se eu estou certo aqui. Aí ele olhou de um lado e disse, tem 2. Aí ele olhou, deixa eu ver se é um menino ou 2 meninos. Aí ele olhou lá, ó, são 2 meninos. Irmãos, eu estava no consultório médico. Eu dei um glória a Deus, um aleluia. Eu comecei a gritar, eu comecei a glorificar a Deus. O médico olhou para mim e disse assim, eu nunca vi isso acontecer. A reação do pai que tem filhos gêmeos é chorar e botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, é mais leite, é escola, é dinheiro que eu vou gastar. E eu começava a glorificar ali. Irmão, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, quando nós sonhamos as coisas de Deus, quando Deus dá sonhos reveladores em nossas vidas, e nós recebemos esse sonho como já existentes, é uma coisa gostosa. E aí eu comecei a glorificar. Quando a igreja soube disso, houve um avivamento na igreja. Meu Deus, pastor, todo mundo começou a glorificar. Foi um fogo só na igreja quando deu a notícia. E os meninos nasceram, irmãos. E Deus me deu os nomes. Foi algo assim que Deus completou a nossa casa, a nossa família. Eu vou dizer a vocês, eu tenho filhos gêmeos hoje e nada faltou. Deus supriu. Não mudou nada em relação financeira, em relação a alguma coisa. Eu nunca, graças a Deus, nunca levei por esse lado. E tem sido bênçãos para nós. Eu digo sempre a eles, eu disse lá no encontro uma vez com Deus, eu disse, eu quero deixar
uma herança para os meus filhos que não é só herança física. Eu quero deixar uma herança espiritual para eles. Eu quero fazer diferente. Eu quero que meus filhos sejam grandes homens de Deus. A menina, todos eles. Eu sempre digo com eles, conscientizo: vocês podem ser o que quiser, mas uma coisa saibam: nada disso é mais importante do que a presença de Deus. O episcopado, querido, a presença de Deus, a revelação de Deus é excelente obra. Excelente obra. Amém? O que eu quero dizer nessa noite é que muitas vezes nós sonhamos e desistimos dos nossos sonhos. E são sonhos às vezes que vêm de uma vez e você não traz, vamos dizer, combustível para ele. Como eu disse, eu tive esse sonho aos 16, 15 anos, mas não durou muito no meu coração. Precisou Deus trazer novamente ao meu coração. Precisou Deus colocar mais combustível para que eu pudesse crer. Nessa noite, querido, os sonhos de Deus, você vai olhar com outros olhos. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.